Então vamos lá, gente. A gente vai começar, né? Já começamos aqui com um papo informal, mas conversar um pouco hoje com a professora Cláudia Pedral, que é professora lá do nosso núcleo. Ela é terapeuta ocupacional, psicoterapeuta, com um monte de ano de experiência, tanto na área de terapia ocupacional, psicoterapia, e mais especificamente também na área de inclusão, educação especial e inclusão. Né? Trabalha com a gente, é uma super parceira, inclusive em outros projetos, não só na docência. Que a gente está precisando conversar, mas a gente não consegue. A gente não consegue. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho. Na verdade, ela vai discutir, eu só vou estar aqui mediando as perguntas sobre distanciamento social e infância. O que é que tem acontecido nas nossas casas, nas casas dos nossos alunos, dos nossos clientes, enquanto psicopedagoga, pacientes, terapeutas ocupacionais, fono, que eu já vi que tem aqui que está assistindo a gente. Né? Então, falar um pouquinho, Cláudia, que impactos isso pode ter, né, na vida da criança, o que é que os pais podem fazer, como isso pode ser apaziguado no momento de tanta incerteza, de tanta insegurança que a gente está vivendo, porque foi uma coisa que nos pegou de surpresa, né? Essa geração, a geração anterior à nossa, nunca tinha vivido isso, né? Então, a gente também está aprendendo a lidar, a própria escola está aprendendo a lidar, né? Queria que você falasse um pouquinho e a gente vai discorrendo, tá bom? E obrigada pela sua disponibilidade, né? De falar um pouquinho com a gente. Eu sou fã da Gastão, você sabe, né? Gastão. E a gente é seu fã. Ave Maria. Na verdade, assim, a última geração, não. A geração que viveu um pouco isso foi a geração de minha mãe. Eu estava até comentando com ela esses dias, que foi a época da guerra. Da guerra, Isso, que minha mãe, se bem que minha mãe falou assim, eu era muito jovem, eu tinha só 6 anos. Eu via a escuridão, ela lembra muito da escuridão, ela lembra muito do impacto, né, de ter que ficar em casa muito cedo, de não ligar rádio, não ligar nada, e não tinha esse contato, inclusive não tinha nem comunicação em relação a isso. Mas que não chega, como ela falou, não chega nem perto de tudo que a gente está vivendo, que em massa esse isolamento, porque querendo ou não, eles podiam sair na rua. O isolamento era mais por uma questão de uma segurança mesmo, e mesmo que o Brasil não estivesse em guerra, mas o medo não era esse que a gente tem das nossas próprias vidas. Que eu acho que esse é o maior impacto. Nós estamos em casa porque nós estamos cuidando da nossa vida, antes de mais nada, para poder cuidarmos do outro. Porque eu posso ser o inimigo potencial de qualquer pessoa se eu não souber que eu estou infectada. Eu acho que esse é o maior impacto de toda essa questão de isolamento. E isso para os meus filhos, que é o que os médicos estão passando, os enfermeiros estão passando. Eu posso ser um mentor, eu posso ter nesse momento alguém que pode passar isso para o meu filho, que pode infectar o meu filho. E isso é muito complicado para esse pessoal da área de saúde. Eu tenho convivido com pessoas de enfermagem, a minha própria cunhada aqui, ela é nutricionista, trabalha em hospital. O medo que ela tem de trazer isso para casa, todo o trabalho que é chegar em casa. E também eu falar para as crianças, elas têm 2, sobre não tem COVID no hospital. Eu já vi várias pessoas da área de saúde não trazerem isso para dentro de casa, porque realmente é um impacto. Porque no momento em que o COVID entra, minha mãe automaticamente tem que se afastar de mim ou meu pai. Então, realmente foi muito de repente. Eu já tenho falado em algumas lives, isso não é uma coisa que a gente sabe, a gente está aprendendo agora. Nós estamos nos reinventando, a gente está revendo tudo isso, readministrando empresas, readministrando. Eu falava ontem com uma amiga minha lá de Remanso, que é de uma escola, não queira aplicar as coisas de antes no momento de agora, porque não dá. Não tem como a gente pegar regras antigas de ontem para colocar nesse momento, porque não vai dar certo. Porque a gente nunca viveu isso e as coisas que estão acontecendo, principalmente com as crianças, devem ser vistas com muito cuidado. Porque as crianças... Eu tenho o canal Pé de Galinha, tem um vídeo, que é o meu canal, tem um vídeo que fala sobre a questão das crianças serem telespectadoras. E dentro dessa coisa de assistir tudo isso, elas não estão entendendo por que elas têm que ficar em casa. Elas só não estão gostando, porque está ruim.
Elas não sabem, a gente pode explicar para elas que é porque o coronavírus, elas estão como Cláudia falou outro dia, com a lição na ponta da língua. Por que a gente está em casa? Ah, por causa do coronavírus, por causa do coronavírus, por causa do coronavírus. O nome que tiver, eles sabem que o nome de estar em casa é coronavírus. Mas o que significa estar em casa e não estar em férias por causa do coronavírus? É complicado. Porque as crianças, elas conhecem coisas como a gente conhece, que é muito bom. Circo, parque, shopping, cinema, piscina, praia. É engraçado que eu estou no momento agora dessa semana que todos estão pedindo. Um pediu mercado. Quer mercado? Quer mercado? Meu Deus do céu, quer ir para o mercado. Ele. O outro queria ir para a praia, o outro só fala em piscina. Hoje eu estava atendendo um que é parque, que é parque. Porque eles conhecem isso. Então, esse é um primeiro impacto. Foi tirado de uma forma abrupta, porque a gente tem consciência, algo que é muito bom, algo que é muito prazeroso. E foi tirado também o convívio da escola, um convívio que faz as crianças serem o tempo inteiro. A escola, não estou falando da criança especial, mas de todas as crianças serem monitoradas no seu desenvolvimento da educação infantil até o ensino médio. Eu estou falando sobre desenvolvimento, e isso é importante, através do conteúdo, através de todo aquilo que a escola traz. Isso foi tirado. Quando a gente fala em especiais, a preocupação é maior. Por isso que eu realmente me preocupei muito quando eu disse, vamos ficar em casa, vamos correr para o teleatendimento. Ah, o conselho tal não libera, vai liberar agora, vamos correr para liberar. Porque eu sei o que é um trabalho com crianças especiais e tudo que eu vou perder é outro impacto se eu passar 30 dias, 45 dias, 60 dias sem contato com essas crianças. Todo o trabalho de plasticidade que foi conseguido durante esse tempo vai se dissolver. O que acontece com as crianças também na educação infantil? Todo o trabalho que foi iniciado com as crianças com 2 anos, porque as crianças não ficaram de aula nem com 1 mês. Elas entraram, saíram, foram para o carnaval, saíram de novo, voltaram e tudo aconteceu. Praticamente 16 de março estávamos todos já com as aulas interrompidas dentro de casa. Significa que a gente não somou nem 30 dias de aula. Então, o pequeno trabalho que foi começado ali foi cortado. Então, esse trabalho vai ter que ser recomeçado com as crianças de 2 anos, de 3 anos. E a alfabetização, que estava no início do trabalho. Como é que vai ficar? Tem impactos, assim, muito fortes. Eu vejo muita crítica, eu vejo muitas pessoas falando sobre o homeschooling, que são contra, que não são a favor. Inclusive, a gente vai fazer uma live na segunda-feira. O outro lado do homeschooling, eu acho que as escolas precisam falar sobre isso. E a gente abriu espaço para uma coordenadora do Mediterrâneo estar falando. Eu acho que as professoras têm que começar a vir falar como é que está sendo para elas, porque tem sido um trabalho árduo, não tem sido um trabalho fácil. Ninguém aqui é TI, nem entende de informática. A gente está aprendendo a viver com tudo isso como uma forma de passar, de uma forma de acolher esse impacto inicial que aconteceu. Então, hoje nós estamos na 3ª ou na 4ª semana, mais ou menos, para algumas pessoas, e nós estamos vivendo fases. Estamos entrando numa nova fase desse momento de isolamento, que é já o eu estou sem saco. Eu já não aguento mais. Eu tenho uma amiga que disse, deu o quê, criatura? Não tem como sair. As pessoas começam a questionar, e o medo dessas questões, que me deixa meio apreensiva em relação a isso, é de que a gente não tem muita opção. Ou, na verdade, 2 opções. Sair e adoecer e arcar com tudo isso, porque eu posso passar por isso assintomático e ser de uma forma branda, como eu posso ter um agravamento dessa situação. Não sei. Ah, é só quem tem agravamento. Não sei, a gente está vendo o Brasil com uma outra cara dessa situação. Então, ou ficar em casa e cuidar disso tudo. São opções que eu estou vendo que a gente vai caminhar para ter. Então, o impacto disso tudo para as crianças é muito grande. A falta da escola, a falta do prazer, esse convívio com a mãe e com o pai que não tinha, que é completamente novo, porque pai sai, mãe sai, eles estão dentro de casa, trazendo home office para dentro de casa. As mães, principalmente as mulheres que eu tenho ouvido muitos pais, tendo que dividir-se em dona de casa, masterchef, e passa, e lava, e cuida de menino, e é babá, e é professora, e é tudo. E tem que ser mulher também nessa hora, e tem que organizar tudo, tem que ser um home office. Como fica tudo isso? Essa criança está sentindo, gente. Essa criança está sentindo. Claro.
Elas estão sentindo muito. Essas mudanças de comportamento, hoje eu estava vendo algumas mudanças de comportamento já. Se as pessoas que usam, os adultos já estão no seu nível de saturação em relação a isso, e que nós temos praticamente aí, vamos caminhar para maio, eu não acredito que a gente saia em abril. Desculpa, gente, mas eu não acredito. Boa noite, gente que tem... Bom, felicidade para vocês. Eu não acredito, sinceramente, otimistamente falando, acredito que em maio a gente consiga, na verdade, ter algum retorno em relação a isso. Mas, sinceramente, gente, eu não acredito que em abril nós estejamos de volta, que a gente já consiga estar de volta ao mundo real. Em relação às crianças, eu acho que a gente tem que ter, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter consciência desse processo. Na verdade, entendeu até 3 do 5 já. Acabaram de colocar aqui, entendeu até 3 de maio já. Então, nós temos ainda praticamente, são 45 dias de afastamento. 45 dias e que a gente tem que realmente a gente tem que se reinventar. Eu tenho dito para as pessoas não gastarem as brincadeiras. Não gastem as ferramentas. Eu ouvi uma pessoa dizer, eu não aguento mais pedir brinquedo e ele não quer brincar, porque não é o brinquedo que vai resolver. Aí eu estou de saco cheio do homeschooling, eu entendo, gente. Mas é o que vai poder salvar muitas situações. Eu estou o tempo inteiro e eu tenho tido retornos disso, que as rotinas é que vão fazer as crianças amenizarem esse saco cheio, vai amenizar essa coisa de só brincar, porque ninguém aguenta, gente. Eu tenho um exemplo assim, muito interessante de uma mãe, ela é chocólatra. E eu estava mostrando para ela isso aqui. Eu só adoro isso aqui é gostoso. Né? Adoro isso aqui. Mas se eu comer isso aqui todo dia, enjoa. Ela, Cláudia, eu sou chocólatra. E eu comprei 10 barras de chocolate para ficar em casa, porque eu imaginei que eu não ia poder comprar e ia estar tudo fechado. Na segunda, eu não estou conseguindo nem olhar a cara do chocolate. Imagine que o ser humano é chocolatra, não está conseguindo olhar a cara do chocolate depois de 2 semanas. Imagine uma criança olhar aquele brinquedo todos os dias, ela vai entediar. Ela vai entediar. E assim, Cláudia, tem uma coisa que as meninas já colocaram aqui, né? Todas têm falado muito de readaptação, de reaprender. A Eunice coloca, né? Que todos temos que reaprender, escola, família, sociedade como um todo. Patrícia também coloca isso. Patrícia, mediando autistas, fala também da importância da empatia. Sim, né? Carla diz assim, as prós ligam e os alunos choram. Então, assim, a gente tem percebido também que as crianças, como você diz, elas já estão no nível de saturação. Os pais também já estão no nível de saturação. Que, assim, a criança vê o pai e a mãe quer brincar. O pai e a mãe têm que dar conta de outras coisas, inclusive do home office, inclusive da rotina da escola. Porque, né? Por que isso? Vamos pensando, porque era assim antes. Até um mês atrás, quando a gente entrava em casa, era para dar aquela qualidade de relação para a criança. E agora? Vocês estão em casa por 24 horas e essa relação não está sendo assim. Como é que fica a cabeça da criança? Isso. E aí tem uma coisa também que eu estava pensando muito hoje, que é a questão do brincar com a criança, né? Porque a gente tem uma discussão muito grande dentro da educação infantil, dentro da pedagogia, a importância, os especialistas falam da importância dessa relação do pai, da mãe, do pai, do responsável, do adulto, com a criança, com o brincar da criança. Eu fiquei pensando hoje, meu Deus, será que isso... Eu tenho pensado nisso muito com uma visão romantizada, porque uma mãe sozinha, um responsável sozinho, que trabalha, que faz, que dá conta da casa, que ele não tem condição de fazer. E muitas vezes acaba sendo um discurso, inclusive, elitizado. Não, exatamente. Né? Elitizado. Porque se você não tem outra pessoa que cuide das outras coisas, você não tem como dar conta disso. Então, exatamente. Né? E aí, pois é. Queria que você falasse um pouquinho. Eu tenho um caso desse. Eu falei para ela hoje, ontem eu estava conversando com ela, eu consegui atender, ele é um autista, ele tem quase 12 anos, ela tem uma filha pequena, que tem 1 ano mais ou menos, fez agora, e assim, ela falou comigo, quando a gente conversou no primeiro dia, o discurso dela foi, Cláudia, eu olhei para a cara dela, eu vi que ela estava muito cansada. Eu disse, sim, como é que você está? Ela fez assim, fulano vai dormir por volta de 11h30 à noite. É a hora que eu vou dormir também. E a pequena está dormindo.
Só que a pequena está acordando 1h da manhã e passa até 4 horas da manhã acordada. Quando eu consigo botar ela para dormir, 5h30 da manhã o maior acorda. O marido é enfermeiro. Está trabalhando na via de frente dessa situação. Chega... As pessoas que estão trabalhando com saúde estão chegando estressadas, estafadas. Porque eles estão passando por uma pressão muito grande. Quando eles estão no hospital, que chega alguém, porque há um tempo, desde 2 semanas atrás, você entrou no hospital, você tem Covid. Você espirrou, você tem Covid. Você está sentindo dor de cabeça, você tem Covid. Você já entra, porque quando se tornou comunitária, você tem Covid. Acabou. Não tem mais. Não é. Você já entra como suspeita. Então, aí daqui que você entre, a pessoa que está ali na frente, ela já fica com medo porque tem família. Então, é uma pessoa estressada. Então, ela está sozinha dentro de casa. Eu vou dizer o que para ela? Você precisa colocar a sua vida em ordem, você tem que fazer... Eu falei para ela, vamos fazer o seguinte... eu comecei a cuidar da pequena. O cliente é meu, mas eu comecei a cuidar da pequena. O que a gente pode fazer para ela dormir, para poder você ter um tempo de sono maior? Ela já tem 1 ano. Eu comecei a orientar ela, porque ela precisava da rotina, mas isso não era verdade na vida dela. E não ia adiantar eu ficar com um discurso romântico e dizer para ela que ela vai ter que fazer, se ela está sozinha com 2. Quem tem 1 já está imaginando o que é? Imagine 2, um pequeno e um autista. Graças a Deus ele é tranquilo, mas ele está descompensando. A semana passada a gente conversou, daqui a pouco ela mandou uns vídeos. São 22 andares, ela subindo com ele e descendo, para ele cansar. Bota ele para fazer exercício. Ela, claro, bote ele para fazer exercício e você também para fazer exercício. Foi o momento que o marido chegou, que ela pôde sair para andar dentro do prédio. Bote, ele precisa disso, ele está pedindo para sair. E às vezes, no primeiro momento que ele me via, não quer ver, não quer ver, não. Eu digo, sou eu. Vamos sentar para conversar. Foi difícil até ele querer ver isso. Então, assim, quando eu pensei, vamos trabalhar, vamos fazer o teleatendimento, eu estava preocupada com as famílias também. Porque nem todo mundo tem saco. Não vou nem dizer que tem tempo, tem saco de brincar. Eu brinco com criança porque eu gosto, eu estudei para isso. Quando eu falo de terapia ocupacional e que eu gosto, é porque eu gosto de sentar para brincar com criança, eu gosto de conversar com criança. Mas nem todo mundo tem saco, gosta de cuidar. E nesse momento você tem que se reinventar, mas você tem que reinventar dentro da sua realidade. Você vai inventar uma coisa que não existe? Como a mãe estava dizendo, se veste, bota a roupa de ginástica e fica em casa dizendo que está malhando quando nunca malhou. Isso não é uma rotina saudável, gente. A rotina saudável é aquela que eu sei fazer, aquela que eu consigo bancar, aquela que eu sustento. Porque ficar criando situações também, a criança não é boba, a criança não é besta. A criança sabe que aquilo ali é forçado. E a criança entra num jogo que não é legal porque ela percebe que aquilo não é verdade e ela começa a entristecer. Porque ela sabe que aquilo ali não é verdade. Do mesmo jeito também que eu sei que não é fácil, eu também sou mãe, embora os meus filhos sejam grandes, eu nunca passei por isso, nunca passei. Na verdade, passar 24 horas com a criança é cansativo, extremamente cansativo. E por isso que eu insisto, se a gente consegue manter um mínimo de rotina, que não precisa ser uma rotina toda certinha, mas se você consiga, como eu falo para as mães, eu não tenho reuniões assim certinhas, eu não tenho problema, acople a sua rotina. Tente colocar ele na hora que você estiver ocupada para fazer alguma coisa. E o uso do tablet, eu nunca disse que a gente não pode usar o tablet, mas que a gente use com educação, com cuidado. Que a gente possa usar no momento em que você vai precisar, porque vai ser verdade. Nesse momento é um instrumento de uso automaticamente maravilhoso. Só não faça disso uma ferramenta que você vai gastar, porque chega uma hora que a criança não quer mais, que ela cansou daquilo. As mudanças de humor, elas vão existir. Porque se eu tenho, por que a criança não vai ter? Se eu passo por isso, como que ela não vai ter? Vai ter, gente, vai ter. E como é que eu vou ver isso? Aí a parte mais difícil para mim dessa administração. Porque eu não posso deixar que a criança faça tudo o que ela quer e que acabe com o mundo, porque eu não vou aguentar isso daqui a 2 dias. Essa é a minha preocupação com os pais que às vezes são permissivos, que acham que a criança tem que fazer o que ela quiser. Cuidado com isso, porque vocês não vão aguentar.
Chega uma hora que o nível da criança, de exigência e de choro e de querer, ele vai batendo lá e ninguém suporta. E aí você começa a perder a paciência. Como é que vai ficar essa relação? Do marido a gente pode até largar, mas de filho, que pariu, Matheus, que balança, não vai ter jeito. Essa é a minha preocupação. Quando a gente tenta manter essa rotina e também estabelece as horas e a rotina e a autoridade, fica mais fácil você passar por isso. Mas vai ser fácil? Não, gente, não vai ser fácil, absolutamente fácil. Vai ser menos difícil. Se eu tivesse uma opção de facilitar tudo isso, com certeza eu daria, mas não tem. Não tem. A gente tem que tentar administrar esse momento que a gente está vivendo e tentar crescer dentro dele. Usar isso tudo, usar esse momento para a gente crescer e fomentar as nossas famílias. Não acho E que tem duas coisas. Diga. E tem duas coisas também que está dentro do que você está falando, Cláudia, que as pessoas trouxeram aqui. Manu traz a questão cadê? De privação da vida. A criança está privada da vida, do relacionamento com o mundo, do relacionamento com os avós, com os tios, com a escola, com os colegas, né? E eu tenho vivido uma coisa interessante em casa, porque meu filho tem negado as atividades escolares. Ele faz de tudo, é muito chato, é muito ruim. Eu falei, mas você não gosta da escola? A escola, em casa, não. A escola não tem aula remota, ele ainda é educação infantil. Mas ele tem vivido. O FISC tem aula remota. Eu odeio o FISC. Como? Hoje ele ficou, que horas acaba? Teacher, que hora acaba? Tia, que hora acaba? Eu vou ficar muito feliz se acabar. Então, assim, e ele fica desenhando enquanto a professora está lá. E aí você percebe que é uma negação, que você percebe que o emocional, o cognitivo, ele sabe tudo, tá tudo bem. O avô perguntou, e aí, tá muito chato ficar dentro de casa? Ele, não, eu tenho tudo que eu preciso dentro de casa. Então, assim, ele tem respostas para tudo, ele entende de tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo, mas o emocional não está acompanhando. Né? É difícil então, mesmo, né? Isso, então ele está negando todas essas coisas, dizendo que é ruim, que não quer aula de vida, que quer ir para o FISC. Então tem essas questões. E ainda sobre a própria rotina, Larissa Arapiraca diz assim, que tem recebido relatos das mães que não estão dando conta das coisas e que o teleatendimento, ela terapeuta ocupacional, sua colega, as mães estão dizendo que o teleatendimento é mais uma coisa, eu também acho. É mais uma coisa, né? Então, que ela está vivendo esse dilema enquanto profissional também. Bom, eu posso falar diretamente. Voltando à rotina, né? Fazendo teleatendimento. Veja bem, quando eu comecei o teleatendimento, que para mim não é uma novidade, eu, de alguma forma, eu já fazia isso, já há 14 anos que eu tenho uma experiência. A primeira coisa que eu fiz foi organizar a vida das pessoas. Eu procurei organizar. E procurei não ser mais uma coisa, mas ser uma válvula de escape. Então, eu estou sempre conversando com as mães. Eu tenho mandado atividades para serem feitas, atividades que ocupem exatamente o espaço que ela precisa para trabalhar. Eu tenho criado, eu tenho me virado. Eu vi assim, gente, as minhas sinapses, elas estão loucas, assim, estão tudo... Porque eu tenho tentado... Eu acredito no raciocínio do terapeuta ocupacional da análise de atividade e eu vou pegando o que a criança vai me dizendo e vou transformando aquilo em atividade e também colocando isso num lugar, igual a hora que você estiver com muito ocupado, você bota ele para assistir isso aqui, porque isso aqui é para eu fazer isso, isso e isso. Então, eu tenho criado situações para que eu não seja mais uma, entendeu? Para que eu possa, na verdade, somar a essa família. E, na verdade, a gente hoje estava fazendo uma pesquisa e é isso que a gente tem ouvido. E diferente dessa situação, eu estava conversando com uma outra colega minha que também disse que estava com dificuldade. Eu falei, gente, a gente tem que se somar. Somar a essa criança, somar a essa família, no intuito de dar a essa criança e a essa família momentos ocupados mesmo. Só que para essa ocupação para ela é boa e para mim é terapêutica. Porque quando eu for resgatar, eu vou ganhar muita coisa daquele tempo que ele ficou ocupado. Entende? Isso também pode... Essa dica também serve para os psicólogos, né? Para os psicopedagogos, para todo mundo que está fazendo esse tipo de atendimento. Sabe a empatia que Manu falou? Sabe essa coisa? Você tem que entrar na casa da pessoa absolutamente com a sua empatia, brilhando, sabe? Cintilando e acontecendo, porque
Apesar, na verdade, eu sei que tenho colegas que têm filhos que estão se virando dentro dessa situação também, professores que estão se virando também dentro dessa questão. Eu me sinto um tanto quanto privilegiada, porque eu canso de dizer que eu sou ex-mãe, porque depois que os meninos se foram, né, a gente fica numa tranquilidade real de determinadas situações. Fica só a preocupação. Meu filho está morando muito longe, minha filha mora aqui, está doente esses dias. Me ligou dizendo que está com 2 bolas dentro da garganta, que está com a garganta inflamada. Você já fica preocupado? Bora que ele no médico. Não, minha mãe, deixa eu cuidar disso, tá bom. Já é mocinha, né? Com 26 anos, já é uma moça, já sabe o que, que pode e o que não pode. Mesmo assim, a gente gera preocupação diante da situação, como também com minha mãe. Mas eu também tenho, dentro dessa loucura toda, eu tenho que fazer minha comida e cuidar das coisas de casa, porque não dá para deixar para lá, porque eu vivo aqui. Eu também estou vivendo essa situação um pouco melhor, mas também estou. Então, uma das minhas preocupações em relação a tudo isso é que a rotina, hoje, quando eu chamo os pais, como é que estão vocês? Enfia a rotina dentro de vocês. Para que vocês criem hoje, um equilíbrio dentro disso. Não é a mesma rotina de antes. É uma outra rotina, é uma outra forma de pensar. Porque quando a gente fala de rotina, parece que tem que fazer o que fazia antes. Não, gente, é um reinventar. Mas é dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você pode fazer, para que você possa manter a calma, a plenitude, a serenidade. Porque, de fato, vamos lá para a ciência. O que é rotina? É a possibilidade do meu dia. Se eu todo dia acordar sem saber o que eu vou fazer, correndo de um lado para o outro, eu me estresso. Se eu não sei o que eu vou vestir, o que eu vou fazer com o menino, eu me estresso. Mas se eu acordo sabendo para que caminho eu vou e o que eu vou fazer, automaticamente 50% do meu estresse está melhorado. Aí eu consigo enfrentar isso de uma outra forma. Por que as pessoas não estão suportando? Exatamente porque as pessoas querem fazer isso dia a dia. Não dá, gente, para fazer dia a dia. Não é fácil? Não, não é. Eu também tenho que acordar cedo, eu acordo cedo, eu faço a minha ginástica, eu tomo o meu banho, eu sento. É muito mais desgastante. Não pense que está aqui, na frente online, trabalhando. É mais fácil, não. É muito mais cansativo. Muito mais. Eu termino o meu dia morta de cansada. Ontem eu saí 11 horas da noite fazendo material para os meninos. Para quê? Porque eu fico preocupada com a família, porque eu fico preocupada com a criança, e uma criança que eu estou tentando que ela não fique estressada, irritada, chorosa, agressiva, com altos e baixos de comportamento. A saudade dói, gente. Saudade dói. Dói. Eu acho que todo mundo está entendendo agora como saudade dói. A gente sente falta daquela pessoa e a gente está vivendo uma saudade estranha, porque eu estou lhe vendo, mas eu não posso lhe pegar e nem ir lhe ver. Eu passo por isso já há algum tempo, porque meu filho passou um ano fora. Sabe, quando a gente faz a teleconferência, é legal porque eu lhe vejo, mas eu não lhe pego, eu não lhe sinto. Nós somos pessoas, nós somos um povo que isso faz parte da vida da gente. Faz. A gente não está vivendo o abraçar, né? A gente não está vivendo isso. Eu tive um cliente que veio aqui buscar um material, ele chegou e a mãe não deixou ele sair do carro, né? E quando ele chegou, quando ele me viu, ele quase que sai pela janela. Aí eu, peraí, Gui. Aí ele, Pedro, Cláudia, calma, Gui, calma. Aí a mãe, calma, Gui, puxava ele, porque ele queria sair, porque a gente, toda vez que se encontra, a gente se abraça, a gente se beija. Ô, Gui, como vai você? E naquele momento ele ficou assim me olhando, Gui, lembra do coronavírus? Aí ele, coronavírus, a gente não pode se abraçar, só pode de longe. Não pode se tocar. Aí ele ficou triste. Eu vi a tristeza. E a minha também. Porque é muito difícil viver isso. A gente nunca viveu isso. E a gente tem que se reinventar, a gente tem que se readaptar. E outra, eu sinto muito dizer isso para vocês, senhores adultos, nós somos os adultos. Nós somos os adultos. E nós temos crianças em casa. E assim, a longo prazo, nós teremos problemas com isso sim. Porque como é que agora eu vou desmamar, depois de 2 meses, vivendo com meu pai e minha mãe dentro de casa, como é que vai ser esse desmame? Porque eu costumo dizer o seguinte, a gente tem um planeta chamado sal e um planeta chamado açúcar.
quem está no açúcar e que prova do sal não vai querer ir para o planeta sal, né? Todo mundo combinando aí? Alguém quer ir para o planeta sal? Mas quem está no planeta sal, que prova o planeta açúcar, imediatamente vai fazer suas malinhas para ir para o planeta açúcar. Por mais que esteja acostumado com o planeta sal. Porque é muito mais gostoso. E como é que vai ser esse desmame? Esses reencontros. Não, ninguém quer ir para o planeta. Eu estou achando que é não, que ninguém quer ir para o planeta sal. Ninguém quer, porque é gostoso. E aí, como é que vai ser esse desmame? Mas eu tenho algumas dicas. E a gente não tem muita previsão, né, de quando isso vai acontecer. Josiane Apa diz assim, e também não sabe até quando. Né? Agora, sobre rotina que você estava dizendo, Fernanda Corujeira diz assim, o dia seguinte deve ser planejado no dia anterior. Emerson Leonel deu uma dica, fiz um quadro de atividades e adaptamos as tarefas já realizadas. E Cláudia C. Gonçalves, é preciso ser uma rotina nova, sendo organizada e criativa. Né? Então, falar um pouco dessa rotina, Claudinha, e já pegando, porque como o tempo é bem rápido, já queria que você também fosse, que as pessoas querem também te ouvir sobre a questão ainda da deficiência, né? Mas está mais geral. E também que você falasse um pouco da sua percepção sobre o homeschool. E, assim, existem muitas divergências aí sobre as discussões e também muitas concepções, vamos dizer assim, distorcidas do que está acontecendo, tanto por parte de algumas escolas, como por parte também de quem recebe. Eu não falo nem das crianças, mas do próprio pai, né, do próprio aluno, quando a gente está falando de ensino superior. Então, isso a gente também vai discutir numa live semana que vem, eu e a Emanuele, sobre essa questão da educação formal. Isso, em outro lugar, né? A gente está em outro lugar, mas a educação formal, ela está acontecendo. Então, eu queria ouvir um pouco você, porque, assim, às vezes a escola manda atividade. Eu sei que está se esforçando para fazer o melhor, mas, assim, até que ponto isso está interferindo positivamente ou negativamente nessa rotina, né? No primeiro momento, eu gostaria que, assim, que a gente falasse para os pais isso. Não façam críticas, só críticas, porque ninguém sabe de nada. A gente não pode, hoje, a gente não pode cobrar de situações que nunca foram vividas, que estão sendo vividas agora, e todo o fomento que a gente tem hoje é do dia a dia. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas criticarem as escolas ou qualquer outra situação que está sendo vivida, até os governos. Eu acho complicado você criticar, porque a gente não sabe exatamente o que é bom e o que não é. A gente sabe que veio da Ásia para cá, que chegou aqui agora, e que as pessoas estão vivendo essas experiências, eles lá em cima, e a gente está vivendo aqui outra experiência, que é o nosso dia a dia. Então, assim, eu fico muito triste. Eu não quero criticar ninguém, porque eu não estou na pele de ninguém, eu estou na minha. Então, em relação ao homeschooling, eu não sou contra o homeschooling. Eu não sou. Pelo contrário, eu acho que é uma forma, inclusive, de ajudar, se as pessoas souberem viver isso. Eu tive uma experiência com minha cunhada que eu achei extremamente positiva, quando ela é de uma escola grande aqui. Uma das meninas tem 11 anos, está no 6º ano, a outra está no Fundamental 1, de séries iniciais. E começou a vir uma série de deveres que eram os deveres de casa e os deveres da escola. E uma quantidade e outra. As aulas eram juntas, eram concomitantes. E ela disse não. Ela sai para o hospital todos os dias, porque ela trabalha no hospital, e ela deixava as coisas mais ou menos organizadas. Ela parou na primeira semana e falou, peraí. Ela ligou para a escola e conversou com a coordenadora. E ela disse que a escola se colocasse no lugar dos pais, que só tem um computador e que, por acaso, fazem home office para manter a casa. Que as escolas se colocassem no lugares dos pais, que não dá para dar conta de fazer tanto dever, porque ninguém ali é professor. Que a escola se colocasse, fosse empática nesse momento, se colocasse que ninguém tem 2, 3, 4 aparelhos para ficar todo mundo dentro de casa com lives de escola para dar conta. Que a escola repensasse. Ela parabenizou a escola, como a escola se reinventou em uma semana,
mas que ela pensasse sobre isso. E ela fez uma carta e a escola devolveu para ela a carta dizendo a ela, obrigado, porque você nos ajudou. Mudou tudo. Houve enxugamento, houve uma mudança, a escola começou a fazer a coisa de uma outra forma diferente, porque ela não foi criticando, porque eu não aguento, porque... Não, ela colocou, não pensando só nela, ela fez, eu tenho 2 computadores em casa, e eu não estou em casa o dia todo, então eu posso dispor um para uma e outro para outro, porque eu não uso. Mas e quem está em casa fazendo homeschooling? E quando os pais, os 2 pais são médicos, estão na frente da situação. Como ficam essas crianças? Então, assim, isso, trabalhando junto e trocando experiências. Eu não sou contra o homeschooling, também não acho que que nós somos professores e que a gente tem que saber tudo. Mas eu acho que se a gente chegar num consenso com as escolas, se a gente chegar junto disso e a gente colocar... E outra, eu acho que a grande angústia dos pais é de que a criança tem que aprender. Tem que saber, porque vai perder de ano, gente. Calma. Não, olha a história da caixinha de antes. Então tem que estudar para passar de ano. Gente, a gente não sabe nem como é que vai ser. Perfeito. Isso vai ter que ser repensado. Sabe? É hora de repensar, inclusive, a aprendizagem e o objetivo disso, né? Exatamente. Dentro da sociedade. Para que a gente aprende? Para que a gente vai à escola? Quais são os objetivos da escola? Né? É hora também da gente começar a repensar essa concepção de ensino-aprendizagem, o lugar do aluno, o lugar do professor, nesse processo de ensinar e aprender. Né? Isso, não adianta mudar os recursos. Olha, a gente tem outra opção, passa todo mundo de ano sem ter feito nada. Alguém quer isso? Gente, calma. Se a gente parar, se a gente botar a cabeça no lugar, a gente consegue fazer parcerias sem críticas. Sem críticas. Eu posso fomentar. Hoje eu passei uma pesquisa com os meus clientes porque eu quero saber se eu estou fazendo a coisa certa. Porque eu não sei, porque, gente, eu nunca fiz isso. Eu tenho uma empresa, eu tenho não sei quantos profissionais, eu quero saber como é que está a situação. Eu não sei, eu nunca fiz. As escolas também, que se abrirem, é de um lado e do outro, que se abrirem a isso, há um crescimento. O homeschooling não precisa ser a pior coisa do mundo e nem, colega, as nossas ações. A gente pode estar ligada a tudo isso. Eu jogo com horário, eu já mudei várias crianças de horário para poder encaixar. Eu vou terminar a live e vou atender uma menina às 8 horas da noite. Porque não tem condição de atender mais cedo. Mas eu também tenho meus limites. Gente, atenção, nós também temos que ter limite. Não é porque eu estou em casa, eu vou trabalhar 24 horas. Porque eu também preciso cuidar da minha saúde mental. Quando eu falo, e eu acredito nisso, nós estamos no mesmo barco da popa, da proa, de cima, daquele barcão maravilhoso, das suítes até o porão. Nós estamos no mesmo barco. E se esse negócio afundar, não tem por onde sair. Por isso que a gente tem que ficar dentro do barco da melhor forma possível. E tentar ser o mais criativo possível. Não é fácil ser criativo, isso eu já percebi. Mas procurem, leiam, busquem pessoas, assistam lives e procurem colocar coisa da forma que você consiga, mas sai dessa caixinha de que tem que passar de ano. Aí vem pressão, olha o menino de novo. Já tem o isolamento, já tem a privação de todos os prazeres e da família. Hoje eu estava com uma menina, é aniversário dela hoje. É aniversário dela. E ela está dentro de casa. Aí o que a gente fez? Eu digo, hoje a gente não vai fazer nada dessas coisas aí. O que a gente vai fazer hoje? Eu queria jogar. Gente, eu sou uma anta no computador. Aí eu fui futucar, achei 2 jogos online. Peguei a câmera, peguei o celular, virei pro computador, fomos jogar. Ganhei, tomei uma surra, viu, gente? Tomei 4-0, mas tudo bem. De jogo da velha. A gente perdeu até a hora jogando. Perdemos a hora. E depois eu falei para ela, eu dei para mim os votos e falei para ela, esse é só mais um de tantos e outros que você vai poder comemorar. Vai ser tudo bom, tudo vai passar, eu acredito nisso, e a gente vai estar junto de novo. Era aniversário dela, eu ainda brinquei com ela, e o meu é em setembro, ainda bem que não é no primeiro semestre. O do meu pai também, eu tá vendo aí? Leva na esportiva, vamos ser mais leve, vamos brincar um pouco com isso, e não fazer disso uma coisa pesada, porque já tá pesado.
E se a gente bota mais peso nisso, fica mais pesado. Ser otimista, procurar ser positivo, é ser criativo. Brincar com isso é ser criativo. Ter limites também. Hora de dormir porque está na hora de eu descansar, também é positivo. A rotina compete em terminar também ali. Acabou, é só até aqui. Daqui para aqui eu quero descansar e você vai dormir. Não é passar 24 horas brincando com criança porque ninguém aguenta, gente. Isso é produzir uma rotina que não existe. É fazer uma coisa que eu suporto. Ô, meu filho, eu vou brincar só um pouquinho com tu, porque eu não sou chegada, não. Seja sincera. Do mesmo jeito de explicar para a criança o que está acontecendo, meu filho, é uma doença, não dá para a gente sair. E é perigosa. E perguntar para ele, como é que você está entendendo isso? Outra coisa, é tão bom. Converse com seus filhos e pergunte, o que você está entendendo de tudo isso? E ouça com os ouvidos abertos. Ouça com o coração aberto, porque ele vai dizer para você como ele está se sentindo. Você pode entrar nesse mundinho e trabalhar com ele. Ele vai lhe dizer. Se seu filho está com resistência, pergunte a ele. Meu filho, sente aqui. Por que você não quer estudar? Porque aqui não é escola, mamãe. Eu entendo. Acolha. Eu entendo, meu filho. Não é mesmo. Porque não é. Não queira dizer que é escola, porque não é. A coisa da criança não está sendo fácil para mim também trabalhar. Né? Pois é, virtual. Diga para ele isso. É a mesma coisa da criança especial. Criança especial é igual a todo mundo? Né? Não. É diferente. E aí eu queria que você falasse, você só tem esses minutinhos, você também falasse que as pessoas estão esperando que você fale disso. Quero só mandar um alô, Claudinha, para os nossos colegas Emerson Silveira, que está aí, e Floriano Barbosa, está aí. Mandou dizer, tô aqui, viu? Um beijo para você, Emerson e Floriano, dois queridos, né? Dois queridos. Vê só, sobre as crianças especiais, elas são diferentes, sim, são diferentes. Elas não são iguais às outras, mas são crianças. Desculpe quem estiver ouvindo, mas eu não compartilho desse planeta chamado autismo. São crianças autistas. Crianças com autismo, mas são crianças. Eu não compartilho com isso que estão querendo fazer como se fosse uma raça. Não são. São crianças. Então, ninguém tente me chamar para fazer isso, porque eu não vou fazer parte disso. Para mim, são crianças e precisam de apoio, de ajuda, de um olhar diferenciado. E é assim que eu faço com eles. E quando eles sentem, quando eles mudam de humor, como hoje, eu estava com gritar, me fala. Ele hoje está feliz da vida. Ah, Cláudia, ele hoje está que tá, deve ser a lua. Deve estar feliz. O outro estava irritado. Ele não está bem, tem alguma coisa de errado com ele, aconteceu alguma coisa. Aí, conversando com a mãe, eu descobri, eu digo, aí o quê? Viu que tem alguma coisa de errado? No dia que ele deu um piti lá na clínica, eu chamei ela e falei, tem alguma coisa de errado com ele, aconteceu alguma coisa, ele está descontando. Mas o que é? Quando ela foi futucar, olha lá, não é uma agressividade, gente. A criança, às vezes, não sabe dizer aquilo que lhe incomoda. E ela age de uma forma que parece ser agressiva, mas ela está tentando me mostrar alguma coisa. Então, a criança especial, principalmente as crianças autistas, houve uma mudança de rotina. Houve uma mudança no dia a dia dele. Houve uma mudança. Ontem eu tive uma experiência linda. Linda, com um menino que ele tem deficiência intelectiva severa. Ele não fala. E eu disse, ele só vive no computador, eu ligo o Skype dele, baixo o Skype, boto o Skype dele, que eu quero que ele me veja no computador dele. Aí quando ele abriu, que ele queria sair, daqui a pouco eu estava assim, ó. Aí ele sentou na frente do computador e fez assim. Aí eu comecei a fazer assim, ele começou a fazer tudo que eu estava fazendo. Ele interagiu comigo. Aí a irmã botou ele para dançar. Ontem foi lindo, eu interagi com ele. Ele tem deficiência mental severa, e ele não tem fala. E ele estava, esses dias ele estava gritando. Eu falei, olha eu entrando na casa das pessoas, olha eu apoiando o colega, olha o que eu fiz. Falei, sabe por quê? Querendo ou não, ele adora ficar em casa, Cláudia, a gente está largando ele em casa. Eu digo, vocês largaram ele em casa, vocês entraram em zona de conforto porque ele não está dando trabalho, mas ele quer ser visto. Passem no quarto, perguntem o que é que ele está fazendo, chama ele para fazer as coisas, bota ele no quarto, tira ele desse lugar. Ele está gritando porque vocês não estão olhando para ele. Vocês não estão não estão tendo esse cuidado com ele porque ele não está dando trabalho. Mas ele tem sentimentos, gente. Ele é deficiente no entendimento, mas no sentimento não.
Quando foi essa semana, e aí? Aí ele parou de gritar. A gente está fazendo isso. A gente passa, chama ele, pergunta. Ele bota ele no quarto de minha mãe. De vez em quando ele volta, ele fica bem daqui a pouco. A gente voltou a interagir com ele. Um deficiente mental severo. Não é para deixar em zona de conforto, gente. É para interagir. Gente, é muito fácil saber o que um filho sente. Um bebê olha para o olho dele. Escuta o que ele fala. Escuta, ele vai dizer para vocês, ele diz para a gente. É porque a gente não quer ouvir. A gente só quer ouvir aquilo que interessa. Ou abre o coração, abre o ouvido que vocês vão entender o que os filhos de vocês estão falando. E aí vocês vão poder... Sabe essa coisa da criatividade que eu não tenho? Na hora vai aparecer. Porque você vai olhar e vai dizer, deixa eu ver como é que eu consigo resolver isso aqui. Porque mãe não vive só, não. Eu tenho uma coisa que quando eu subir, eu vou falar com Deus. A gente vai ter que ter uns acopladores de mão, né? Porque quem tem filho tem que ter mais de 2 mãos, porque uma só não dá. Tem que ter uma criatividade latente e gritante, porque tem que realmente saber o que está acontecendo. Agora, tem uma coisa que a gente tem. Pé de galinha não mata pinto. É o nome do meu canal, porque é verdade, gente. E mais do que nunca, nesse momento, pé de galinha não mata pinto. Sabe por que pé de galinha não mata pinto, gente? Porque quando o pinto nasce, ele fica no meio das pernas da galinha e ela não pisa nele. Pé de galinha não mata pinto. Se vocês se abrirem e vocês conseguirem entender, ouvir o que as crianças estão dizendo, vocês conseguem a rotina que vocês precisam, vocês conseguem essa serenidade que estamos precisando, vocês vão conseguir colocar as coisas em ordem. É só ouvir. Não é questão de deficiência normal, não. Qualquer um. Qualquer um. Abra-se. Não quer ouvir. Ouça, é diferente. Se abra para ouvir, porque ali está a resposta. Essa que acabou de entrar, a Gisele Moinhos, está grávida. E vai ter filho agora, e eu já disse a ela, tenha calma que você vai conseguir, basta você olhar no olhinho do seu bebê. Interaja com ele, que você vai saber por que ele chora, o que ele quer, o que ele está pedindo, se é dor. Você vai saber. Mas se abra. E esse é um momento mágico da gente se abrir e conhecer, você mesma, euzinha, de conhecer os seus filhos. Esse é o momento da gente interagir. Sabe aquele resgate da família? Emerson dizendo, pé de galinha não mata mesmo, não. Não mata, gente. Porque a gente vai conhecer os nossos filhos, entrar em contato, mais do que cuidar, trocar de roupa, botar uma roupa bonita, sair, pagar circo, cinema, é saber quem é essa figurinha. Vocês já conversaram com os filhos de vocês? É muito engraçado. É muito bom. O que eles falam não é para ficar sendo posto, não. Não precisa colocar, não. Porque interação, aquilo que ele traz, gente, é impagável. Eu adorava passar horas conversando com meus filhos para ouvir as coisas absurdas que eles falavam e eu me divertia com aquilo. E eu tentava entender qual a mensagem. Qual a mensagem? Mas uma coisa eu não quero deixar aqui, para todos, especiais ou não, a autonomia vai ajudar essas crianças a passarem por isso e pós tudo isso. Não esqueçam que não é para ficar cuidando, botando o menino dentro de um vidrinho e tapando e dando comida. Não, autonomia. Ué, a gente tem tempo de botar autonomia, porque eu não tenho que sair correndo para levar menino. Deixa comer o tempo que tiver naquele momento, depois eu vou diminuindo. Deixa sujar para aprender a comer. Deixa trocar de roupa. Dá aqueles banhos horrorosos que eles tomam, depois eu vou lá e faço uma supervisão. Hora de autonomia. Essa autonomia vai garantir lá na frente o descolamento de uma forma melhor. Não ficar o tempo inteiro em cima. Você sabe? Vamos começar a trabalhar esse descolamento dentro de casa, trabalhando com a autonomia das crianças. Outra, bota esse povo todo para trabalhar. Lavar prato, lavar roupa, tirar as coisas de cima da mesa, botar os pratos sujos. Bota para lavar. Vamos fazer de diversão. Vamos sim. Vamos colocar para varrer casa, vamos colocar para limpar. O que eles puderem fazer. Olha, mamãe vai varrer, você vai limpar. Vamos interagir de outra forma. Quanto mais vocês derem a eles esse lugar, a gente vai trabalhar essa rotina melhor, esse convívio. Quanto mais a gente criar essa situação, isso é criatividade, gente. É uma aprendizagem constante, sim. Quanto mais a gente trazer para a gente, e a gente arrumar a cama todo dia, viu, Débora? Todo dia. Arrumar a cama, arrumar o quarto, botar as coisas em ordem. Ajuda, ó, função executiva. Não vai atrapalhar em nada lá na frente, só vai ajudar.
Bianca é craque na lavagem da louça, graças a Deus. Começa a fazer uma competição, começa a brincar para ver quem lavou mais, quem não lavou. Entra na brincadeira, sabe? Bota um quadro para dizer, vamos ver aqui quem é que faz isso, quem é que faz aquilo. Bora ver quem é que arruma mais isso. Bota para arrumar armário. Gente, dentro de casa a gente pode fazer um monte de coisa. Deixa você falar, senão eu não paro de falar. Não, não. Tô lhe ouvindo, é porque a gente tem pouco tempo, você tem paciente, então a gente já tem que caminhar. E a galera tá gostando, né? Eu tô muito feliz de falar sobre tudo isso, entendeu? Porque é uma forma que a gente tem de passar para mais pessoas sobre a necessidade que a gente tem nesse momento de readministrar e reavaliar tudo. Não tem como trazer as nossas caixinhas de antes para agora. Não tem. Vamos fazer diferente, gente. A gente precisa parar e se reinventar. E quem disse que se reinventar não é bom? Quem sabe, depois disso tudo, nós seremos a geração de lá para cá que menos vai ter Alzheimer. Quem sabe, se tudo que a gente está vivendo não vai ser extremamente renovador e revigorante para tudo que a gente precisa. Por que não fazer desse limão uma bela garapa? Não é nem limonada, não. Os mais velhos aqui sabem o que é garapa. A minha bisavó fazia garapa para mim de limão, que era deliciosa. Sim. Por que não fazer? Por que não fazer? Vamos tentar ser o mais tranquilo possível para a gente fazer disso tudo a melhor forma possível e sair disso com um grande aprendizado. Eu já tenho aprendido muito. Eu tenho ficado muito feliz com os meus meninos e com as minhas mães. Porque eu estou vendo que realmente aquilo que eu estou dizendo, que é a aplicação da rotina da melhor forma possível para elas, essa é uma garantia de passar por isso com tranquilidade. Não é com sucesso, não. É com tranquilidade. Termine aí, porque só falta Cláudia, todo mundo aqui dizendo que você arrasa, que amou lhe ouvir. Por isso que Gabriel gosta de você. Alguém disse assim. Agora estou entendendo porque que Gabriel ama a Cláudia Pedral. Né? As alunas também gostando de te ouvir. Eu já vou me despedindo, mas você vai continuar até cair aí, certo? Sim. Dizendo que a gente vai ter mais 2 lives semana que vem, uma com a professora Meire Salles, Merivalda, da UNEB, para falar de aprendizagem e recursos online, e uma comigo e para a Manu, para falar de tempos e aprendizagens da educação formal, né? Aprendizagem formal. Eu quero formal. aproveitar também que na segunda-feira a gente vai ter também falando sobre o outro lado do homeschool, com uma coordenadora da Mediterrâneo, que eu faço questão de trazer, porque ela traz o relato do que ela está fazendo, entendeu? E você vai passar para a gente poder divulgar, tá certo? Isso. Vai ser na segunda-feira, 7 horas, com a coordenadora do Mediterrâneo, porque eu acho que eu preciso dar voz para essas pessoas. Eu acho que, sim, é pirante, mas tem um grande lugar o homeschool, sim. Não é para a gente ficar simplesmente criticando, não, gente. Vamos somar para fazer parcerias diferentes e melhor. As escolas também precisam se abrir para ouvir isso aí. Então, vamos tentar, nesse momento, criar e ser parceiro dentro desse momento. E tudo de bom para vocês. Está acabando o momento antes que cortem. Feliz, feliz, feliz por tanta gente estar aqui. E obrigado, gente, pelo que vocês disseram, e vamos junto. Estamos juntos e logo, logo a gente vai estar se abraçando, se Deus quiser. Com certeza. Enquanto isso, mas pé de galinha no Mata Pinto, viu, gente? Sigam lá também o canal, que é muito legal. Tá bom? Claudinha, muito obrigada. E a gente, vamos marcar outra para você falar só de educação especial, de inclusão. Bora. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada por quem esteve aí ouvindo você, né? Porque eu só fiquei aqui intermediando.